Meus irmãos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em 1 de Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Nós estamos hoje encerrando essa temática, senso em comum, o poder do Evangelho na transformação de vidas, na transformação de pessoas. E hoje, dentro do texto mencionado, o poder do Evangelho em missão, ou podemos dizer o poder do Evangelho em ação na vida das pessoas. 1 de Pedro, capítulo 2, no verso 9 ao verso 12, e eu quero convidar os irmãos que acompanhem a leitura do texto, que diz o seguinte: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor neste momento. Pai amado, Deus bendito, palavra lida, e agora rogamos a Deus que o Senhor fale aos nossos corações através da instrumentalidade e o poder que vem do Senhor através do Espírito Santo que habita em nós. Somos falhos, pequenos e carecemos inteiramente da Tua palavra. Fala, Senhor, porque o Teu povo está sedento para ouvir a Tua voz. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Meus irmãos, de uma consciente ou inconsciente, para tudo na nossa vida nós esperamos resultados. Se você trabalha o mês inteiro, está lutando ali, você quer receber o fruto do seu salário. Se você frequenta uma academia ou pratica algum determinado esporte, você espera os resultados. Se você torce para um time de futebol, você espera, Irineu, que ele ganhe. Às vezes não acontece. Nós esperamos resultados o tempo todo. E quando nós olhamos para a vida daqueles que foram transformados pelo poder do Evangelho, o que se espera é uma ação. O que se espera são os resultados que vêm de uma vida transformada pelo poder do Evangelho. Nesses versículos, meus irmãos, que nós acabamos de ler, nós vamos observar e explorar como Pedro, como que ele descreve o que eu acho muito maravilhoso, os elementos daquilo que Deus, pela sua soberania, misericórdia, graça, tem dotado a igreja. Nós vamos observar aquilo que o Senhor, uma vez transformando, salvando vidas, Ele agora dá como um combustível que move a sua igreja para missões. Rubens, você pode tirar um pouquinho, está dando microfonia aqui, senão não chega até o final. E aqui, meus irmãos, é interessante porque o resultado final de toda esta ação de vidas transformadas pelo Evangelho, desse combustível que explode e move essas vidas, é a glória de Deus. É a adoração, o louvor, a exaltação ao Deus Altíssimo. Meus irmãos, nós devemos adorar aquele que é o Cordeiro, aquele que é digno, aquele que foi morto. A igreja é convocada a manifestar sua glória, o seu louvor ao Senhor, reconhecendo os atributos, as características, reconhecendo quem Ele é. Nós devemos glorificar a Deus fazendo discípulos. Nós não fomos salvos para ficarmos
sentados na expectativa apenas da volta de Jesus e quando ele voltar tudo acaba. Não, além de nos salvar, além de recebermos a ação que emana do poder do Evangelho, o Senhor nos move a uma ação. Lá em Mateus capítulo 28, o Senhor nos dá a ordem de ir e fazer discípulos. E nesse discipulado, levando-os a compreender quem é o Senhor, e assim discípulos fazem discípulos. Agora, a grande questão é, aonde nós devemos fazer isso? Aonde nós devemos agir, uma vez salvos, uma vez impactados pelo poder do Evangelho, aonde está esta ação? Será, meus irmãos, que nós devemos fazer discípulos na área central de Jaboticabal, ou em alguns bairros daqui? Será que é isso que o Senhor tem para nós, em fazer discípulos? É claro que nós devemos fazer discípulos na área central, nos bairros da nossa cidade, em Jaboticabal, mas nós também devemos entender que fazer discípulos é a igreja. Precisa entender isso em Jaboticabal, no Brasil e no mundo. Aonde o Senhor nos enviar? E aí, meus irmãos, é interessante que este é o centro aonde nós nos reunimos, aonde nós repousamos, o centro do trabalho, da adoração, do louvor a Deus. É certo que nós nos reunimos como igreja aqui, um local para o culto ao Senhor neste edifício. É certo que nos reunimos para exaltar o Cristo ressurreto e devemos fazer isso, nos congregarmos. Porém, meus irmãos, nós somos equipados como santos, como irmãos e irmãs, para sair e cumprir o comissionamento como um corpo. É lá no meu local de trabalho, é em casas, na minha família. Nós devemos agir em nossos relacionamentos, espelhando a aliança que temos por meio da graça do Senhor Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. E aí, antes propriamente de nos voltarmos para o texto aqui em questão, o texto de 1 de Pedro, eu quero apenas lembrar um movimento que há na história da igreja. Quando nós olhamos para o livro dos Atos do Espírito Santo na vida da igreja, o que conhecemos como Atos dos Apóstolos, neste livro, meus irmãos, nós vemos que logo após o Pentecostes, a igreja estava crescendo. O texto nos diz que dia a dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Isso fruto da ação, do trabalho, do mover do Espírito Santo na vida daquelas pessoas. O que se espera naturalmente, meus irmãos, é que este crescimento dê um certo conforto para a igreja crescente ali. Porém, meus irmãos, o que vemos de uma igreja na missão, que começava na família, nos bairros onde viviam, como somos lembrados no versículo que está estampado ali na mesa de som, né, naquele hallzinho ali, mezanino, é essa palavra que eu estava tentando lembrar, no Atos capítulo 5, verso 42, todos os dias no templo, nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Eles estavam ali em missão. Porém, todo relacionamento que fora impactado por essa nova identidade, que foi dada a homens e mulheres transformados por causa do Evangelho, nós precisamos entender que tudo isso levou a igreja à perseguição. Sabe, meus irmãos, o que se espera é que a coisa caminhasse tranquila. Afinal de contas, alguns dos textos do livro de Atos dos Apóstolos diz que a igreja crescia, que os números dos discípulos era crescido exponencialmente, de forma grandiosa. Porém, o mundo deles não era um mundo hospitaleiro. E não era tão fácil assim como muitos podem pensar. Viver como um cristão no contexto do livro dos Atos dos Apóstolos, no contexto de Pedro, das cartas que foram escritas, marcaria a vida daqueles homens e mulheres como inimigos do Estado, ou como inimigos de Nero,
Então, meus irmãos, é nesse contexto que o apóstolo Pedro está escrevendo esta carta, ao que um autor resumiu os primeiros séculos da igreja, dizendo o seguinte: eles se esforçaram para espalhar o evangelho e permanecer vivos. Porque não era só cumprir, não era só levar o evangelho. Era necessário entender que, por amor a este evangelho, eles tinham que permanecer vivos. Sabedores que é o Senhor que preserva. Mas sabiam que a sua vida corria risco por causa do evangelho. Sabe, essas duas frases, espalhar o evangelho e permanecer vivos, são duas frases que se combinam dentro desse contexto, porque quando nós olhamos para esse contexto aqui, da carta que foi escrita, era um contexto de perseguição, eram dispersos, por amor ao evangelho, pelo impacto do que o evangelho fez na vida desses homens e mulheres, ao deixarem suas casas, seus trabalhos, mas não deixaram de cumprir a missão, movidos pelo Senhor, e eles se espalharam. E a igreja se espalhou, e foram como missionários pela Ásia Menor, foram levados do leste na Índia, foram até o sul, do sul para a África, do Oriente Médio, espalharam para vários campos, para várias partes. E ainda assim, enfrentaram a perseguição do Estado romano, o crescente Império Romano, mas não deixaram de cumprir o chamado do Senhor. Meus amados irmãos, guarde isso. Deus está sempre trabalhando nos corações dos homens e mulheres. Ele está trabalhando de maneiras que nem sempre podemos perceber e não entendemos. Ele, o Senhor, está em missão. E Ele tem muitas ovelhas espalhadas pelo mundo afora. Mas Ele não vai mandar anjos. Ele manda pessoas. Ele manda a cada um de nós no cumprimento da missão. Muitas vezes pregamos, anunciamos o Evangelho e parece que não vemos os resultados, começando em casa, ou no trabalho, ou em outros lugares, mas creia, meus irmãos, Deus está trabalhando. Foi o Senhor que quis nos redimir em Cristo Jesus, é decisão dEle, é Ele que nos prepara um lar. Ele que tem para nós, como vimos hoje pela manhã, uma morada eterna. É Ele que tem algo tão precioso para as nossas vidas. Meus irmãos, o que nós vemos nos versos que acabamos de ler, os versículos 9 até o versículo 12, é que Pedro nos diz que uma vida transformada pelo Evangelho é uma vida ativa. Uma vida transformada pelo Evangelho é uma vida em missão. Uma vida transformada pelo Evangelho é aquela que pensa consistentemente, é aquela que fala consistentemente, é aquela que age consistentemente. E é sobre isso que eu quero nesta noite, meus irmãos, trabalhar no nosso texto. Sobre este avanço não só no passado, o avanço não só missionário no passado de muitos homens e mulheres que foram impactados pela mensagem do Evangelho e que foram impelidos pelo poder do Espírito Santo a levar a mensagem a outros. Mas eu quero pensar, meus irmãos, para nós hoje, como nós estamos, uma vez impactados pela palavra de Deus. Como já mencionado, o apóstolo Pedro estava escrevendo esta carta para uma comunidade que estava ou está sob perseguição. Ele está escrevendo para aqueles que enfrentam a perspectiva de uma perseguição cada vez maior e permanecem em suas convicções. É interessante, meus irmãos, olhar que eles estavam enfrentando uma crescente perseguição. E o que Pedro traz aqui nesta carta é: não recuem, não desistam. Ainda que vocês estão espalhados como despenseiros pelo mundo afora, como peregrinos nessa terra, não desanime da sua missão.
Não abandone a sua missão em face da perseguição. A verdade é que, mesmo em meio a um perigo claro e presente, é o Senhor que dá as instruções para se manter firme e seguir em frente ao Deus que nos chamou, não para sentarmos e esperarmos a volta dele, mas até a volta dele, trabalharmos na missão, na obra do Senhor. Eu quero rapidamente, meus irmãos, trazer essas 3 verdades para nós nesta noite. E a primeira delas, uma vida transformada pelo Evangelho tem uma nova mentalidade, ou ele pensa consistentemente. Sabe, Pedro aqui, ele chama a atenção sobre esta questão no versículo 9. Quando você olha o versículo 9, e eu gostaria de que mais uma vez olhássemos para esse texto, ele diz o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É interessante, meus irmãos, que Pedro ele aplica a esses crentes os títulos que foram usados no passado para Israel. Pedro chama e confronta esses irmãos que estão enfrentando perseguição a pensar de uma forma consistente a sua posição. Meus irmãos, é interessante aqui olhar no texto, porque uma das coisas que eu me lembrei, e propriamente há pouco tempo antes de estarmos aqui no culto ao Senhor, é a maneira como ele usa uma linguagem trinitária. Pedro usa uma linguagem e as implicações da trindade, ou seja, uma raça escolhida e que faz parte da obra de Deus. Um sacerdócio real que faz parte da obra do Filho, de Deus o Pai e do Filho. E uma nação santa que faz parte da obra santificadora do Espírito Santo. Então, o que nós olhamos é que, para pensar consistentemente e agirmos assim, devemos nos lembrar que tudo isso é obra da Trindade, do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, agindo com poder e graça na vida do seu povo. Meus irmãos, estas são declarações notáveis, se não surpreendentes. É interessante que é fácil se perder dentro da perspectiva de quem nós somos. E aqui, meus irmãos, está um homem, um judeu, que à sua época, escrevendo a uma comunidade mista de crentes judeus e gentios, um homem que estava dando a eles o que poderíamos dizer um rótulo, mas não um rótulo meramente externo, mas um rótulo enraizado naquilo que Deus chamou o seu povo para fazer, não nesse contexto, mas lá em Gênesis, ou em Êxodo, ou ao longo da história do povo de Israel. Porque veja bem, meus irmãos, historicamente, nós olhamos para isso e percebemos que o povo de Israel foi conclamado para ser um luzeiro nas nações. E o que Pedro está dizendo é: vocês têm a mesma identidade do povo de Deus no passado, porque vocês são o verdadeiro Israel de Deus. Sabe, meus irmãos, o que havia de tão importante nisso? Nós podemos nos perguntar: o que eu vou fazer com isso? Afinal de contas, a vida está correndo, eu estou preocupado, porque tem eleição, tem conta para pagar, tem isso, tem aquilo. De que me vale isso? E aqui, meus irmãos, em um mundo onde grupos são tão diferentes, e aqui nesse contexto não era diferente, em um mundo que estava dividido por raças, em um mundo onde uma tribo estava mergulhada nas suas próprias tradições culturais, a outra estava se opondo, em um mundo em que questões socioeconômicas e outras questões estavam aqui vindo à tona, em um contexto onde este povo estava enfrentando a perseguição. De que me vale saber que eu sou raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus?
Meus irmãos, o que Pedro está fazendo aqui com este povo é lembrá-los de que eles não têm que se preocupar apenas das coisas do presente, mas se preocuparem na sua posição, como foram colocados. Lá, e aí para entender esses termos, os termos da identidade, os termos do que podemos chamar deste rótulo profundo, nós temos que voltar ao chamado de Deus a Abraão em Gênesis, capítulo 12. E lá, meus irmãos, Deus diz através da sua palavra a Abraão, que através da sua descendência nações seriam abençoadas. E Abraão, Isaque, Jacó, as 12 tribos, a própria nação de Israel foram os recipientes da abundante misericórdia e graça de Deus, mas essa misericórdia e graça nunca deveriam terminar com eles. E assim, meus irmãos, nós devemos nos lembrar de Êxodo capítulo 19, que nós estudamos há pouco tempo, dos nossos estudos de quinta, e no versículo 5, a ideia básica é: se você realmente obedecer a minha voz, e você guardar a minha aliança, você será minha propriedade preciosa, particular. E no versículo 6 do capítulo 19 de Êxodo diz: vocês serão um reino de sacerdotes, uma nação santa. Então o que Pedro está fazendo com este povo que estava sendo perseguido? Ele está pegando a terminologia que foi dada ao povo da aliança no passado e aplicando à comunidade da nova aliança. Ou mostrando que eles sempre foram feitos, tanto no passado quanto no presente, para ser luz às nações. Porém, conforme Isaías 49, o povo, no versículo 6, o povo não entendeu isso. O povo se afastou, o povo de Israel fez e falhou de forma terrível. Deus não escolheu Israel porque eram melhores ou maiores. Mas Deus chamou a Israel no passado e chamou a nossa vida no tempo presente ao nos impactar pelo Evangelho, para que pensemos de forma consistente que temos um propósito na nossa vida. E, usando uma palavra que eu usei pela manhã, o produto final é a glória de Deus, é a glória dele. Então, meus irmãos, nós devemos nos lembrar que mesmo em face à perseguição, mesmo em face às lutas, nós não podemos perder o propósito da nossa existência e pensar de forma consistente. Há 2 semanas, se não me engano, ou a semana passada, faleceu um nosso irmão conhecido como contrabandista de Deus. Talvez você já ouviu essa terminologia, se não ouviu, está ouvindo agora. O famoso irmão André. O irmão André é conhecido como contrabandista de Deus. Por quê? Porque, entre algumas coisas, ele contrabandeava, meus irmãos, Bíblias, como um método evangelístico, num período do que podemos denominar como a cortina de ferro. E ele levou centenas e milhares de Bíblias nos bastidores. Por isso, como um contrabandista, ninguém sabia, mas ele estava em ação. E o irmão André, meus irmãos, certa vez escreveu o seguinte: a perseguição é um inimigo que a igreja encontrou e dominou muitas vezes. E o que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava dizendo o seguinte, que ele estava tentando comunicar que quando a perseguição chega à igreja, depois de se reorientar, ou seja, pensar de forma consistente, ela volta ao lugar de refúgio, nos braços do Salvador, e então ela continua a missão, mesmo em face da perseguição. Porém, o irmão André continua, e ele diz o seguinte: no entanto, olha isso, a indiferença pode ser um inimigo muito mais perigoso. Sabe, meus irmãos, o que ele está dizendo é que quando não reconhecemos a misericórdia e a graça de Deus,
quando não louvamos a Deus pelo que Ele fez, quando não adoramos a Ele, aquele que é digno que está no trono, isso é tão perigoso quanto ser perseguido. Ou até, podemos dizer, mais perigoso ainda, é perder o senso de propósito. Falei para a Fabiana hoje, na hora do almoço, que eu não consegui esquecer a aula da escola dominical. Eu estava pensando na aula da escola dominical, propriamente com a mensagem aqui também, e da missão que o presbítero Ivan me deu de explicar o galardão aí, e a sequência lá na glória celestial, no nosso estado eterno. E, meus irmãos, eu passei o dia pensando nisso. Quais as maiores gratificações que eu poderia receber, recompensas, louvores dessa terra, o que seria tão grande comparado àquilo que eu já recebi? Eu não estou falando só de ir para lá. Eu estou pensando de pensar, ficou estranho, né? Mas eu estou pensando em trazer à mente a missão que recebemos. Sabe, meus irmãos, nós estamos atravessando o século 21 e é possível, meus irmãos, que a igreja no Ocidente esteja indiferente, apática, e Jesus está voltando. É possível que a igreja esteja vivendo em uma pobreza espiritual que é abundante, em uma pecaminosidade que não é uma pecaminosidade involuntária, mas até mesmo voluntária e involuntária, ostentada sob a bandeira de uma igreja, batendo no peito dizendo: eu estou dentro da igreja, está tudo certo. A igreja é importante, ou como ao livro, a igreja é essencial. Mas não adianta estar aqui sem pensar: quem somos nós? Quem é você? Quem é você? Irmãos, tendo recebido a nossa nova identidade em Cristo, nós somos um povo que ora com ousadia, e devemos ser assim. Tendo recebido a nossa nova identidade, nós somos um povo que tem um pensamento aqui nessa terra, sim, mas ele pensa nas coisas lá do alto. Nós somos um povo, meus irmãos, que tem uma mentalidade consistente, porque sabe que aquele que os chamou, não os chamou e os deixou sozinhos, mas ele mesmo disse: eis que estou convosco. Nós somos um povo, meus irmãos, unidos em Cristo Jesus, que buscamos sim o nosso pão nosso de cada dia, que seguimos sim as rotinas regulares do dia a dia da vida em Jaboticabal, em São Paulo, no Brasil e no mundo. Mas nós somos um povo e deveríamos ser um povo que entende que o Senhor nos formou, nos criou e recriou em Cristo Jesus com um plano, um propósito. E talvez nós vamos ter que pagar um alto preço. Talvez não. Talvez nós vamos terminar a nossa vida tranquilos como estamos, sem uma grande perseguição. Ou talvez podemos enfrentar uma perseguição. Mas, meus irmãos, o que Pedro está ensinando para o seu povo no passado e para nós hoje é o senso da nossa identidade. É pensar consistentemente à luz do Evangelho. E essa é a primeira coisa que eu gostaria que você pensasse. A segunda questão que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que uma vida transformada pelo Evangelho... Não vai funcionar isso. Irmãos, eu olhei para cá porque eu vi que estava saindo fumaça, mas fique tranquilo. Nós temos saídas de emergência. Não, brincadeira. Não, só diminui um pouco, só aumenta um pouco. A segunda coisa que eu quero, meus irmãos, voltando aqui ao texto, e
Os próximos 2 pontos são pontos menores, que eu gostaria de destacar, uma vida transformada pelo Evangelho, ele fala consistentemente. Obrigado, meu irmão. Ele fala consistentemente. Ele não só pensa consistentemente, ele fala consistentemente. Isso nos leva, meus irmãos, a entender que uma vida em missão, uma vida transformada pelo Evangelho, ela tem uma mensagem a proclamar. Nós somos seres comunicáveis. Calado você está comunicando. E nós nos comunicamos o tempo todo. Nós nos comunicamos por mídias sociais, nós nos comunicamos pela fala, por gestos. E uma vez que nós temos uma mentalidade consistente do nosso chamado, o nosso falar deveria nos denunciar quem somos de verdade. Sabe, meus irmãos, nós temos uma mensagem a proclamar e a mensagem nos é dada na revelação do próprio Deus. Mas a mensagem também é algo que incorporamos porque nós mesmos experimentamos a transformação. Quando você experimenta algo que impacta a sua vida, você quer que outros desfrute disso. Sabe, meus irmãos, é interessantíssimo observar que o texto, e eu quero que você olhe aí, o texto no versículo 9 nos posiciona em quem nós estamos, em quem nós somos. O versículo 10 nos mostra de onde nós viemos. Nós éramos um povo desgarrado, nós não tínhamos misericórdia, mas fomos alcançados pela misericórdia. Depois, no versículo 11, ele diz que nós, como peregrinos e forasteiros, ou seja, nós não vivemos aqui, nós estamos aqui, mas o nosso destino final não é aqui. E aí ele lembra que o Senhor nos chamou a fim, com propósito. Entendendo toda a nossa posição, nós temos uma mensagem, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu não sei se você consegue entender isso, meu irmão, minha irmã, mas o que Pedro está fazendo aqui é que o Evangelho, ele tem um impacto tão grande que ele muda o nosso modo de pensar. E ele deve mudar o nosso modo de pensar. Eu também vivo aqui e luto pelas causas dessa terra. Mas eu entendo que aqui não é meu destino final. E eu preciso anunciar uma mensagem. Porque ele muda também a maneira como eu expresso. É interessante observar que nós fomos chamados a cavar fundo na Escritura e entender quem é Deus e tudo o que Ele fez por nós, e é claro, tudo o que Ele fez e fará em nós e através de nós e na nossa casa. E aqui, meus irmãos, em nosso texto, Pedro nos lembra que a mensagem inclui nosso conhecimento através da experiência. Isso inclui 3 coisas. Deus nos chamou soberanamente das trevas para a luz. Houve um tempo em que não éramos povo de Deus. Agora somos povo. Houve um tempo em que estávamos debaixo da ira de Deus. Agora nós recebemos a misericórdia. E esta mensagem, este conjunto, nos leva a uma linguagem clara que devemos ter. Não é trazer pessoas para encher uma igreja, ainda que o resultado possa ser esse, através da mensagem do Evangelho. É levar pessoas a Cristo. E também não é levar a mensagem para que as pessoas sejam salvas do inferno. Olha, eu tenho que te falar que senão você vai para o inferno. Não. A mensagem é manifestar a glória daquele que nos chamou. Meus irmãos, é interessante observar que a linguagem que Pedro usa aqui é uma linguagem de observar uma nossa posição e ter uma mensagem da nossa nova posição. E essa mensagem não pode ficar contida.
Ou seja, meus irmãos, nós devemos estar procurando aqueles que estão andando na cegueira espiritual, em trevas. E a semelhança do chamado no passado da igreja, ser um luzeiro hoje. A igreja precisa sair sim das quatro paredes e ser luz lá fora. Porque, meus irmãos, não vai adiantar nada exercermos o nosso papel hoje e votarmos e elegermos candidatos e no dia a dia agirmos como ímpio, longe de Deus, com uma palavra que não edifica vidas, que não enaltece o Rei dos Reis. Alguém pode ter crescido de forma rotineira na igreja e está até hoje, louvado seja Deus por isso. Mas somente aquele que sabe o que é uma conversão real, sair de uma vida de miséria, de pecado e ser levado para uma nova vida, ele entende a urgência de levar essa mensagem. Então veja, meu irmão, minha irmã, quando Deus abre os nossos olhos para compreender a verdade do Evangelho, este Jesus que nós reconhecemos, que é a luz que dissipa as nossas trevas, então isso começa a fazer parte do nosso testemunho. Eu sou hoje uma nova vida, eu tenho uma nova vida, eu tenho uma nova mensagem. E os povos precisam saber que há muitos que o Senhor quer alcançar. Meu irmão, minha irmã, o Senhor deseja que o seu povo se envolva nessa nova identidade, pensando consistentemente e anunciando e testemunhando com a sua vida de forma coerente ao seu chamado. Sabe, nós devemos abandonar as fachadas de um mundo que precisa da igreja e quatro paredes, e anunciar e oferecer a este mundo o Evangelho que nos traz para dentro dessas quatro paredes, sim, mas que vai muito além, que transforma vidas, transforma lares e tem poder de fazer grandes coisas. Meu irmão, minha irmã, o Senhor quer que você abra a sua boca para testemunhar o que Ele fez na sua vida. Comece dentro de casa. Não pregue o evangelho da miséria. Não pregue o evangelho do aqui e agora. Pregue o poder de Deus. E não se envergonhe, como Paulo disse, mas anuncie. E por fim, uma vida transformada pelo evangelho age, atua consistentemente. E assim, meus irmãos, Pedro enfatiza a importância de pensar, de falar e de agir de acordo com a sua vida, com o que foi chamado. E o que quero dizer com isso? Viver de forma piedosa. É interessante porque Paulo diz a Timóteo: todos aqueles que querem viver piedosamente serão os politicamente corretos. Ele não diz isso. Porque todos aqueles que querem viver piedosamente vão viver tranquilos nessa terra. Não, ele diz: todos aqueles que querem viver piedosamente, eles vão padecer perseguições. E agir de forma consistente é se abster-se das paixões da carne, do velho homem. Veja, meus irmãos, que Pedro nos chama a atenção acerca disso. Ele diz no versículo 10, vocês agora são um novo povo, vocês não tinham misericórdia, agora alcançaste misericórdia. E no verso 11 ele diz: e como peregrinos e forasteiros, eu os convoco a se abster das paixões carnais que fazem uma guerra contra a alma. Essa é a verdadeira guerra. Aqui, meus irmãos, o que Pedro está destacando é a guerra do cristão, do crente, contra as paixões carnais. O que Paulo disse também em Gálatas capítulo 5, versículo 17, nós estamos numa guerra.
Nós todos os dias, durante essa semana, vamos lutar contra o pecado. E vamos falhar, e vamos falhar, e vamos pecar. Mas vamos nos arrepender, e vamos nos levantar, e continuar, e lutar, até a volta do Senhor. Mas é necessário abandonar. Irmãos, a linguagem que Pedro usa aqui no versículo 11, como peregrino e exilado, como peregrino e forasteiro, é que ele está mostrando que você está passando. O que Pedro está dizendo é, não se sinta confortável com este mundo de prazeres, porque ele é passageiro. Você não pertence aqui, você pertence a Jesus. O seu verdadeiro lar é o lar do céu. E nós precisamos lutar, nos abster. Fuja daquilo que era consistente na velha vida. Agora você tem uma nova vida. Pense de forma consistente, testemunhe de forma consistente e haja, viva, atue de forma consistente. E eu quero, já caminhando para o fim, fazer uma pergunta para os irmãos, uma pergunta rápida. Eu vou aproveitar a ilustração do presbítero Ivan, antes do almoço, que até fez eu perder o apetite hoje. Brincadeira, não fez perder não. Imagine que eu e você estamos no caminho da vida e de repente temos uma carcaça apodrecida dentro de casa, uma carne apodrecida. Nós vimos na linguagem que o presbítero Ivan usou hoje que aquela carcaça morta, não sei se foi essa a expressão que ele usou, mas uma carne morta, quando começa a ter bichos, vermes, ela dá a impressão que está viva, porque ela começa a ser consumida e vai se mexendo, né? Imagine isso, uma carcaça apodrecida, e essa carcaça apodrecida se chama pecado, e ela está do outro lado ali da estrada. Então eu pergunto para você, o cheiro é forte, você quer ter alguma relação com ela? Você quer guardar? Você quer andar com ela? Você quer dormir com ela? Você quer levar ela para o trabalho? Irmãos, eu tive uma das piores experiências na minha vida. Eu tive que, juntamente com um membro da igreja que eu pastoreava em Monte Alto, reconhecer um cadáver depois de 3 dias. E eu posso dizer para os irmãos, isso aqui não é uma figura de linguagem não, foi um dos piores cheiros, um dos cheiros mais terríveis que eu senti na minha vida. Pois é, a velha vida não se compara com isso. Era muito pior. As nossas obras não passavam de trapos de imundícia da velha vida. É isso que você quer levar para a sua vida? Porque quando nós pecamos, é como se estivéssemos assumindo, dizendo o seguinte, eu quero guardar isso para mim. O que Pedro está aqui chamando a atenção no passado, quanto do tempo presente, é que a carne guerreia contra a alma. Em última análise, a carne compromete o testemunho de Cristo ao mundo. Não adianta falarmos que o Senhor é o Senhor da nossa vida e ficarmos perdendo noites de sono e mostrarmos uma vida totalmente longe do que é a santidade de vida. Ou o Evangelho transforma, ou ele não transforma. Não há meio termo. Eu não estou dizendo de santidade que é progressiva ao longo da nossa vida. Mas nós precisamos lembrar em pensar consistente, em falar consistente e agir. Por que não usar uma palavra de forma coerente à vida que você recebeu? E eu concluo, meus irmãos, ao olhar para esses 4 versículos, a progressão do pensamento de Pedro e do seu argumento, para mim, é realmente magnífico. Porque é muito possível que a própria peregrinação indisciplinada de Pedro tenha dado uma compreensão mais profunda do que ele está agora escrevendo para esta igreja, para os dispersos. Quantas e quantas vezes Pedro, no calor das emoções, disse algo e Jesus teve que repreendê-lo. Quantas e quantas vezes Pedro teve que agir no ímpeto e o Senhor
com mansidão e graça, o restaura. Sabe, meu irmão, minha irmã, isso é para nós também. Quantas e quantas vezes nós estamos na igreja, servindo o Senhor, ocupando um púlpito, ou uma sala do conselho, ou servindo como diácono, ou como membro da igreja, mas temos agido sem pensar da nossa posição, sem falar, incoerente com o chamado, e o Senhor misericordiosamente, paciente, graciosamente, nos chama de volta. Nos chama. Eu não sei se você já fez essa oração, eu já fiz, não por ser melhor, pelo contrário, de ser pior do que os irmãos, porque sei dos meus pecados, em dizer ao Senhor, Senhor, obrigado por não desistir de mim. Obrigado, Senhor, por me restaurar. Irmãos, irmãs, será que houve inconsistências em nosso modo de falar, em nosso modo de pensar, em nossas ações? Um lembrete para nós é que aquele que viveu a vida que não podia viver, ele deu sua vida por nós, para que encontrássemos vida, e vida em abundância. Você foi salvo em Jesus Cristo, então você tem que ter essa nova vida. E aqui, meus irmãos, o nosso grande rei está avançando o seu reino. Parece que a gente às vezes está perdendo, mas o reino avança. Ele usa pessoas como cada um de nós. E hoje aqui, propositalmente, eu deixei a ceia para o final. Nós estamos diante da mesa, e diante dessa mesa, meus irmãos, que possamos nos reunir em torno dela como um povo salvo, como um povo eleito, como um povo transformado pelo Evangelho, como um povo entendendo que esta mesa não fica só aqui em Jaboticabal, mas se estende em todo o mundo, onde milhões, incontáveis de milhões estão se reunindo, recebendo o poder do Evangelho, sendo encorajados a continuar. E parte da razão pela qual viemos aqui e nos alimentamos de Cristo é pela fé. É pela fé, para sermos fortalecidos, para sermos encorajados. E aproveitando, já dando início aqui a entender da mesa do Senhor, Paulo nos orienta, façam isso, até aquele dia em que Ele há de voltar. Aqui nós somos peregrinos e estrangeiros, forasteiros, e estamos caminhando para o nosso lar. Mas enquanto aqui, pense de acordo do chamado do Senhor. Fale e testemunhe de acordo com o que você pensa. E atue, lute de forma coerente ao seu chamado. Nós vamos ouvir uma canção, nos preparando para a ceia do Senhor, que você se lembre do seu chamado do Senhor para a sua vida. Só uma dúvida. Tem alguém lá embaixo do coral? Pedir para um dos diáconos chamar os irmãos do coral enquanto se posicionam aqui. E eu gostaria que você abaixasse sua cabeça e fechasse os seus olhos e orasse. Ore por você. Peça a Deus para te usar. Peça a Deus para que você seja alimentado sobre uma nova maneira de pensar. Vocês antes, meus irmãos, nós antes éramos estrangeiros. Não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Nós antes não tínhamos misericórdia, mas agora nós alcançamos essa misericórdia. Antes éramos inimigos, mas agora somos filhos por adoção. Vamos ouvir esta canção, que você reflita nela, como peregrino e forasteiro nesta terra. Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração,
e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças.